Então, galera, eu conheço o melhor jogo de cartas do mundo e vocês provavelmente não conhecem. Já vou adiantar para vocês que o melhor jogo de cartas no mundo não é aquela brincadeira que vocês jogaram no retiro, que vocês chamam de Uno. Aquilo dali, cara, nem de longe é o melhor jogo de cartas do planeta. O melhor jogo de cartas do planeta já inventado se chama Monopoly Deal. Ele é melhor do que essa chuva aí sinistra que vai alagar a sua rua, provavelmente. Beleza? Mas como é que funciona o Monopoly Deal? Vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é que eu sou o mestre do Monopoly Deal. Entendeu? É por isso que talvez eu goste tanto desse jogo. Pô, sou o mestre dos magos ali no Monopoly Deal. E por causa disso, eu sei que nesse jogo de cartas, existem algumas cartas que são mais valiosas que outras. Tem uma carta específica que se chama Deal Breaker. Ela é a mais rara do jogo, existem poucas dela no jogo. Ela é muito boa. Para mim, é a carta mais valiosa do jogo. Aí aconteceu que anteontem, alguém que não é páreo para mim, decidiu me enfrentar nesse jogo. E aconteceu uma coisa meio chata. A pessoa está assistindo, se chama Léo, meu irmão. Eu estava com essa carta poderosa no jogo, que ela faz o seguinte, você joga ela e você pode roubar uma parada de alguém. Eu ia roubar justamente dele. Aí eu joguei essa carta. Cara, imediatamente ele me provou que aquela não era a melhor e a mais valiosa carta do jogo. Ele jogou uma carta que é assim, just say no. Uma carta que, tipo assim, não. Então eu queria roubar a parada dele, ele, né, com toda a humildade no mundo, nem jogou na minha cara, né? Ele foi humilde ali. Botou o just say no dele, e aí, cara, a minha carta, que era a mais valiosa, não serviu pra nada, porque eu não consegui roubar a parada dele. E o que isso, assim, me mostrou, cara? É que às vezes a gente tem na nossa mente que a gente entende o valor das coisas, mas a gente não entende. Na verdade, eu acredito que o mundo e muitos mestres não entendem o valor que nós, como igreja de Jesus, igreja verdadeira, temos. A gente, como igreja, tem uma carta muito, muito, muito valiosa que o mundo não vê assim, mas que, no final das contas, vai ser a mais valiosa. Eu vou falar sobre essa carta com vocês, e para vocês entenderem assim, o que é isso que a igreja tem, como diz a pregação, o que nós temos, preciso que vocês me acompanhem na leitura aí, de Atos 3, e a gente vai poder entender esse negócio. Beleza? Atos 3 começa assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Formosa é o nome da porta do templo. Um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu ele andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Até aí. Gente, normalmente eu já começaria falando, pô, e o texto está dizendo, então já explicaria o texto de cara. Eu vou fazer isso, mas antes disso, eu fiquei muito em crise sobre como abordar esse texto com vocês. Porque tem duas paradas nesse texto que são maravilhosas demais e são abordagens talvez meio diferentes. A primeira é sobre o aleijado em si. O texto diz muito sobre restauração, e esse é um tipo de abordagem. A outra é sobre a pregação do evangelho, a evangelização, e essa parte talvez esteja mais com Pedro e João. E eu não sabia, cara, eu vou falar mais disso, vou falar mais daquilo. E aí, o que eu decidi fazer? Vou falar dos dois. Então a gente vai meio que ler o texto de duas formas diferentes. Eu vou começar pela restauração, beleza? Não sei se vocês já viram de sola, mas tem um vídeo lá, que é o Casimiro e o Pedro Certezas vão na final do Campeonato Carioca 2018. Estão ligados nesse vídeo? Pô, o vídeo é excelente. Aí um é botafoguense e outro é vascaíno.
Um vai na torcida do Botafogo, outro vai na torcida do Vasco, e eles se filmam assim, entendeu? Um de um lado, outro do outro. Nem preciso falar quem ganhou essa final do Carioca. Que fique registrado que foi o Glorioso. Então, eu vou fazer tipo isso aqui, beleza? De um lado a gente vai ter a temática assim, de restauração, e aí vai ser o Casimiro falando, e do outro lado vai ser a temática de evangelização, e aí vai ser o Certezas falando. Pode ser assim? Vamos começar então pela parte da restauração, falando do aleijado que nasceu assim. Cara, o aleijado nasceu há uns 40 anos atrás, dessa maneira assim, cara. Ele não conseguia andar. Lucas é médico. O som ficou horrível aqui, então vou tentar sentar em outro lugar e ver se melhora. Lucas é médico, então ele dá uns detalhes. Quando o cara é restaurado, ele fica firme com os pés e com os tornozelos. Então, provavelmente, ele nasceu com essa perna meio torta, assim. Ele não conseguia andar direito. Então, ele nasceu, passou um tempo na infância dele, não veio nenhuma ambulância para socorrer ele. E, cara, ele nasceu com essa deformação até que a vida dele foi progredindo nesse sentido, né? Uma determinada idade dele, provavelmente, quando ele já tinha uns 9, 8 anos, ele já começou a entender o que ele tinha significava, não só para ele, mas para a sociedade. Então, provavelmente, algumas pessoas já evitavam ele, algumas pessoas já falavam para ele que ele era amaldiçoado. Isso era uma crença da época. O cara que nasceu com um problema, ele não podia se mexer, ele, por algum motivo, era amaldiçoado por Deus. Esse motivo, na cabeça da galera, era o seguinte: se você nasceu assim, algum de seus pais, seus avós, alguém fez alguma besteira, algum pecado sinistro. Então, cara, você foi amaldiçoado. Então, é uma pessoa altamente excluída da sociedade. Aos 8 anos de idade, provavelmente, já na infância, ele já sabia que ele era assim. E aí, quando chegou na adolescência dele, talvez com uns 13, 14 anos, ele viu as pessoas que nasceram junto com ele começarem a trabalhar, a estar com os ofícios que os pais ensinaram. Então, alguns viraram carpinteiros, sei lá, várias outras profissões. E ele entendeu que é o seguinte: cara, eu sou aleijado, nasci assim. Eu nunca vou ter nenhuma função na sociedade. Eu, para sempre, devo ter que mendigar para conseguir alguma coisa. Então, talvez já nessa idade ele tenha começado a mendigar. O texto diz que todos os dias ele ia na porta do templo. O templo tinha 3 momentos de oração: 9 horas, 3 horas da tarde e 6 horas. Talvez ele tivesse todos esses horários lá. Então, a rotina dele era essa. Já, talvez um pouco mais tarde, no final da adolescência, entrando na idade adulta, ele viu as pessoas que nasceram com ele começarem a ter uma família, entendeu? E aí ele percebeu: cara, eu nunca vou ter um filho. Eu nunca vou ter uma família para chamar de minha. O que eu estou falando aqui, o que isso representa? Esse aleijado, ele vivia num ciclo que seria eterno, eterno não, né? Até o final da vida dele, de extrema tristeza, por 2 motivos, né? O primeiro motivo, pela condição física dele mesmo. Ele nunca poderia ter uma família própria, ele nunca poderia ter a própria profissão e ter uma melhor identidade. Por outro lado, ele sempre seria visto pelo povo como alguém amaldiçoado, entende? Alguém que, cara, não pode estar tão próximo de Deus assim. A gente tinha algumas leis mosaicas que impediam e restringiam certas coisas na adoração dele. E o cenário dele era esse, cara, uma tristeza sem fim. Ele mendigava todos os dias, já há muito tempo. Ele ia continuar mendigando por muito tempo ainda. Em Atos 4, capítulo 22, a gente vai ver que ele já tinha mais de 40 anos. Essa era a rotina dele. Um dia, ele foi mendigar, normalmente, como sempre, para 2 caras que se chamavam Pedro e João. E Pedro e João chegam, talvez pela primeira vez, assim, de verdade, alguém olha no olho dele, naquela circunstância. Pedro fala assim: olha para mim. Pedro olha para ele. E aí, cara, Pedro diz: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aí o cara levanta num pulo. E aí Lucas vai descrever como médico mesmo. As pernas dele se fortalecem, ele fica de pé. Ele não fica simplesmente de pé, assim, e meio manco ainda, tentando estabilizar. Não, cara, ele levanta num pulo. E aí o texto diz que ele salta e que ele anda normalmente. E o assim, é um detalhe interessante também, né? Pela lei mosaica, ele nunca poderia entrar no templo. Então, para ele, o momento da restauração, o momento daquele milagre,
significou também a oportunidade dele poder entrar no templo, que na cabeça dele possivelmente representava a presença de Deus ainda, entendeu? É como se ele estivesse tão perto ali, todos os dias na porta, mas, cara, eu nunca vou poder estar com Deus da forma que eles estão, entendeu? Ele estava na porta, mas ele nunca entrava no templo. Quando ele é restaurado, pela primeira vez ele pula e saltita e entra no templo, gritando e louvando a Deus. A vida desse cara é completamente transformada. Alguém que era desprezado, alguém que era visto como maldito, beleza? Alguém que vivia naquele ciclo, naquele looping de tristeza há anos e não tinha nenhuma perspectiva. Esse alguém também foi amado por Deus. Esse alguém também foi transformado por Deus e foi restaurado por Deus com um milagre maravilhoso. Por isso ele estava cheio de alegria. E o que isso vai mostrar para a gente? Isso vai mostrar para a gente que Deus é plenamente capaz de restaurar qualquer vida. Por mais impossível, por mais improvável, por mais difícil que seja restaurar essa vida, Deus é capaz de fazer isso. Essa é a nossa primeira lição. Deus restaura qualquer vida. E aí, talvez você esteja meio perdido agora, pensando assim, Diogo, tá ligado que eu não sou aleijado, né? Eu não tenho nenhuma deficiência física assim e tal. Pode ser alguém que tenha, mas, pô, no geral, não conheço ninguém aqui que tenha. Pô, aí você está se perguntando, mano, tu falou um monte de coisa aleatória, de Casimiro, de sei lá o quê. O que essa parada tem a ver comigo? O que você está falando isso daqui comigo? Vou te explicar um negócio, tá? Você nasceu com um problema sim, beleza? E eu também nasci com esse problema. A gente tem um problema de nascença que é ainda pior do que ser aleijado ou ter qualquer tipo de deficiência física. A gente nasceu com um problema chamado pecado. A gente vai ler o salmo que Davi escreve, e ele diz isso: eu sei que sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu, eu sou pecador. A gente é assim. Isso significa o seguinte, e eu não sei se você já reparou nisso, mas, cara, é muito mais fácil a gente fazer o que é ruim, a gente fazer aquilo que a nossa própria consciência diz que é ruim, do que a gente, de fato, fazer o bem, tá ligado? Você pode perceber, cara, que existe alguma coisa errada contigo. Ponto do seguinte, imagina se alguém fala com você, pô, não vou nem falar o nome, mas fulano, agora a gente vai passar num telão aqui, tudo que você já pensou e tudo que você já viveu, beleza? Um telão aqui para todo mundo ver. Cara, com certeza você vai ficar desesperado, tipo assim, não, tá maluco. Ninguém pode ver as coisas que eu fiz, que eu penso, não. Porque a gente é corrompido pelo pecado mesmo, cara. A gente tem essa tendência. Nós nascemos com um problema muito grave. Esse problema se chama pecado. Mas, cara, a gente estava fadado a viver sendo pecador e no status de pecado para sempre. Para sempre. Mas aí vem a nossa lição. Deus restaura qualquer vida. Qualquer vida. Por mais impossível que ela seja. Cara, por mais besteira que você tenha feito. A gente canta uma parada aqui, cara, que é tão linda. O nome da música é A Diferença, né? Amor muito além da razão, que tomou o meu lugar sendo tudo para mim. Amor que vai muito além do que a ciência consegue explicar. Eu, destinado a falhar, e abriste para mim um caminho em ti. Deus que me fez viver, tenho esperança em ti. Cara, a gente era destinado a falhar. Aquele aleijado ia ser aleijado para o resto da vida dele. Ele nunca ia ter família, ele nunca ia ser alguém bem visto na sociedade. Ele ia ser assim para sempre. A gente ia ser pecador para sempre. A gente era destinado a falhar. Jesus abre para a gente um caminho maravilhoso, porque só Ele é capaz de restaurar qualquer vida. Então, não importa a sua condição social, a cor da sua pele, o seu jeito, os erros que você já cometeu no passado, os erros que o seu pai já cometeu no passado, que seus antepassados, cara, nada disso importa, nada disso. Deus restaura qualquer vida, por mais impossível que ela seja. Aí, para isso, a gente já consegue pular para a primeira aplicação, aproveitando esse recorte. Você precisa confiar em Jesus pelo fato de que Ele pode te restaurar de fato. Confie em Jesus para ser restaurado. Essa confiança, ela pode vir em 3 recortes que eu separei, tá? Estão ligados? 3 recortes. O primeiro recorte. Se você chegou aqui e você se acha um desses improváveis, um desses impossíveis, que, cara, você é diferente de todo mundo que está aqui. Então, às vezes, você entrou aqui, e eu sei que isso não é verdade, tá? Mas você acha que aqui a galera já
meio riquinha, tá ligado? Porque tá aqui toda sexta-feira, aí toda sexta-feira sai para comer depois. Pô, não tem dinheiro para essas paradas. De repente você está aqui, cara, todo mundo aqui tem o mesmo estilinho, né? Tudo meio heterotop, branquinho, que não sei o quê. Cara, eu não sou assim, mano. Eu sou diferente. Às vezes você acha que a galera daqui é muito certinha, tá ligado? Aqui todo mundo é muito certinho. Eu já fiz um monte de besteira que eu não posso falar aqui. Eu já tenho mais malícia que essa galera, entendeu? Então, meu lugar não é exatamente aqui. Vocês são de um jeito, eu sou de outro. Então, pô, eu e vocês, assim, não bate. Eu já meio que passei dessa fase de Jesus, entendeu? Eu já queimei as etapas, eu já passei dessa fase. Brother, se você pensar isso, você precisa relembrar da primeira lição. Deus restaura qualquer vida. Qualquer vida, por mais diferente que você se sinta, por mais que você se sinta não merecedor de estar aqui, e isso é verdade de fato, só que a verdade é que ninguém merece estar aqui, mesmo assim, Deus é capaz de restaurar a gente. Foi Ele que te trouxe até aqui, beleza? Isso é importante. Não olha exatamente para as pessoas, não, olha para Jesus. Ele te trouxe até aqui. Jesus manda nesse lugar. O que Jesus vai dizer é o seguinte, João 6,37. Todo que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus não rejeita quem vem a Ele. Não rejeita. Não existe nenhuma vida que é torta demais, que Deus não consiga endireitar. Não existe nenhum pecado que o sangue de Jesus não seja suficiente para cobrir e para acabar. Mesmo que você se rejeite, Jesus não rejeita aqueles que se arrependem. O chamado de Jesus é universal. Se você está aqui, cara, pô, olha para Jesus, creia que Jesus pode de fato restaurar a sua vida. O segundo recorte que dá para fazer disso, de confiar em Jesus para ser restaurado, é se você tem caído num pecado recorrente, beleza? O aleijado vivia um ciclo ali, ele sempre, todos os dias, ia pedir esmola, e ele sempre, para sempre, ia ser aquele aleijado. Às vezes, você dá uns moles, comete alguns pecados, que rolam toda semana, sempre. Pode ser aquela resposta grossa que você dá para os seus pais. Sempre tem uma treta, aí você fala uma parada zoada para sua mãe, para seu pai. Pode ser uma parada de xingamento mesmo, tipo assim, uma parada que, sei lá, parece tranquila, mas, cara, rola qualquer situação ali, e você fala aquela parada que ofende mesmo, aquela parada que, pô, não é legal aos ouvidos de Deus. Pode ser a própria pornografia, cara, aquela parada que você acessa sozinho. Pode ser um Instagram estranho, que Jesus não olharia, entendeu? Que você sabe que Jesus não curtiria ver você vendo e você não deixa de seguir. Apesar de toda a recorrência desses pecados, apesar desses pecados poderem existir na sua vida, Jesus restaura qualquer vida e Ele pode transformar qualquer vida. Em Jesus, todo vício pode ser quebrado, beleza? Em Jesus, todo pecado de estimação, todo ciclo pode ser quebrado. Ele restaurar é fazer novo, beleza? Aquilo que era velho, aquilo que estava quebrado, é feito novo de novo. Jesus pode fazer isso, Jesus pode curar a nossa vida. Amém? O terceiro recorte que eu queria fazer, e é o último, é o seguinte, é se você tem alguma doença, beleza? Eu falei de doença aqui, o texto fala de doença específica. Se você tem algum tipo de doença, seja de qual tipo for, beleza? Psiquiátrica ou de outros, física mesmo e tal. Cara, a gente tem uma ordem na Bíblia que Tiago vai falar, que é assim, entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração feita com fé curará o doente. Existe essa ordem. Então, o que rola? Eu estou falando diretamente com você que tem alguma doença, tá? Pô, você pode falar com o Clóvis no final do culto aqui, que aí, provavelmente, na quinta-feira, na reunião de oração, vai tudo ser conversado. Depois da reunião de oração, alguns presbíteros ficam aqui mesmo, a gente faz essa... A gente não, Clóvis. E os presbíteros. Eles vão fazer essa oração contigo, cara, e Deus pode curar mesmo. Por quê? Porque Deus restaura qualquer vida, meu irmão. É isso, Deus restaura qualquer vida. Beleza? Acabou o Casimiro. Foi o recorte da restauração. Beleza? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, tá frio pra caramba, mas Deus restaura qualquer vida. Você que está de casa aí também pode falar, Deus restaura qualquer vida. Beleza.
Agora vamos partir para certezas. Vamos falar da pregação. Eu tenho essa tese aqui, cara, que para mim ela é muito clara e, eu creio que é o que esse texto quer revelar para a gente também. Pedro e João queriam pregar o evangelho, beleza? Essa era a meta. Aí eu vou provar isso para vocês. O seguinte fato, assim. Primeiro, antes disso, em Atos 1, Jesus, antes de subir aos céus, fala umas paradas assim, cara, vocês vão receber poder do Espírito quando ele vier sobre vocês. Aí vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, em todos os lugares. Aí passa o capítulo, Atos 2. O Espírito Santo se derrama no dia de Pentecostes. Cara, uma vez que isso aconteceu, partiu, meu irmão. Agora é ser testemunha, Judéia, Samaria. Então, a vida dos caras já era para isso. Nesse evento específico, algumas coisas interessantes a gente consegue destacar. Pedro e João vão lá, eles vão em dupla, beleza? Pedro e João, pessoas diferentes, dois, dupla. E o que acontece? Na lei judaica, para você ter um testemunho válido, você tinha que ter no mínimo 2 pessoas ali presentes falando daquela mesma parada. Então, intencionalmente, eles vão em dupla. Nisso que eles vão em dupla, isso também remete a outra parada, mas não vou falar não. Eles vão em dupla e as paradas vão acontecendo. Eles se dirigem até a porta mais famosa do templo. Deixa eu até explicar isso. Existiam várias portas, tá, que você podia entrar no templo. Não sei se vocês sabem disso. Existia uma porta, que era chamada Formosa, né? Essa porta era mais bonita, assim, diziam que ela era de bronze e tal. E era a porta que a galera mais ia. A porta maneira, e a galera ia na porta maneira. Então, eles foram intencionalmente para a porta mais maneira. Aí eles encontraram o pedinte, o mendigo, que era um dos mais conhecidos daquela região, porque ele tinha 40 anos, estava há muito tempo ali mendigando, então a galera conhecia. Meu irmão, se esse cara daqui for curado, todo mundo vai saber, cara, esse cara é um aleijado de fato. Que doideira é essa? O que está acontecendo? Então, eles realmente fazem isso, eles param, recebem o direcionamento do Espírito Santo, olham para o mendigo e com coragem falam assim, irmão, olha para mim. Imagina, cara, você está... vai lá ajudar um mendigo, tu fala, olha para mim. Que isso? Eles fizeram, olha para mim. E eles falaram assim, em nome de Jesus, o Nazareno, levante. E olha que detalhe maneiro, né? Eles podiam falar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nosso Senhor, eles falaram em nome de Jesus, o Nazareno. Isso tem um motivo. Em Jerusalém, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, era o nome mais conhecido de Jesus, entendeu? Então, eles queriam não somente curar, eles queriam curar pregando, beleza? Esse Jesus que você conhece, que está, todo mundo conhece Jesus, aquele de Nazaré, esse cara tem poder para curar. É isso que eles queriam fazer, entendeu? É tipo chegar aqui, em nome de Yeshua, seja curado. Vocês vão ficar assim, alguns vão entender, Yeshua, Jesus. Outros vão ficar, mano, quem que é Yeshua? Entendeu? Eles fazem assim, em nome de Jesus de Nazaré, aquele que vocês conhecem. E aí, cara, a galera reconhece o mendigo de fato, fala assim, brother, esse cara era aleijado, agora ele está andando, ele está pulando, ele está louvando a Deus, alguma coisa aconteceu. E aí tu pega na sequência, Pedro lambra, você pega do verso 11, aí tu vai no capítulo 4, que Pedro prega, e prega só coisa sinistra, Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, entregaram a Pôncio Pilatos, ele era Deus de fato, isso aqui, mano, uma pregação sinistra mesmo. E a gente vê claramente, cara, esse texto tem um recorte evangelístico. Pedro e João saíram de casa, meu irmão, hoje eu vou testemunhar de Jesus. Esse Jesus de Nazaré tinha todo o poder para curar qualquer doente. E essa é a nossa segunda lição. O nome de Jesus é mais valioso do que ouro e prata. Ele é capaz de todas as coisas. O nome de Jesus é capaz de curar. O nome de Jesus é o que há de mais valioso. Ela é a carta mais valiosa. Eu lembro de Lembra não, né? Há pouco tempo, cara, a gente foi pro retiro... Quem estava no retiro do Up Camp? Caraca, a maioria, maneiro pra caraca. Vamos lá. Pouca gente sabe disso, né? Mas teve uma treta meio forte pro retiro, na parte do som. A gente... Tá vendo essa caixa que tá ali do lado? Essa caixa e essa caixa? Essas caixas são muito maneiras mesmo. A gente levou elas pro retiro, obviamente, porque a gente queria fazer o som maneiro. O pessoal do som levou. Cara, a caixa simplesmente decidiu não funcionar. Ela surtou, não quero funcionar. Aí me ligou, Jeff, se não me engano, ou Léo Reis, falou assim, cara, pega as caixas que estão jogadas, só até essa caixa daqui, pega umas caixas que estão jogadas lá no Up, bota no seu carro e leva, cara, porque senão não sei se vai ter som. Beleza, a gente levou essas 2 caixas. Aí essa parte que eu acho que Jeff tem que tapar o ouvido, mas, ela foi no carro e o carro
acabou balançando um pouco. Meu irmão, aquela caixa ter chegado inteira, meu, foi um milagre. Aquela batida. Mano, aí a gente chegou lá, instalou a caixa, aí tava Popesco. Aí perguntou para o Popesco, pô, o que você acha dessa caixa e tal? Você pode perguntar agora para o Popesco, o que você acha dessa caixa? Ele vai falar, horrível, muito ruim. E assim, ele era direto mesmo, pô, Popesco, muito ruim, muito ruim. E aí, olha só que bizarro, né? Essa caixa daqui, ela vai custar mais ou menos uns 7 mil reais, beleza? Cara, maneira. Aí eu perguntei pra Jeff, pra Popesco, pô, e quanto custa aquela que a gente levou pro retiro? Ah, cara, 2 mariolas tu leva. Pô, essa caixa é bem mais barata. E a gente foi com ela pro retiro. Cara, e aí o nosso coração, né, pensa às vezes, pô, a gente está com a pior caixa. Será que vai dar certo? Como é que vai ser? Cara, o que foi maravilhoso é que chegou no momento do retiro que eu tinha certeza que se não tivesse nenhuma caixa de som, a gente estaria cantando com todo o nosso coração. A gente não precisa, cara. A gente não precisa da caixa de som, da melhor caixa de som. A gente não precisa de estrutura. Pode faltar estrutura, pode faltar banda, pode faltar eloquência, pode faltar qualquer coisa, cara. Mas se o nome de Jesus estiver presente, como teve presente no retiro, vai tudo ser maravilhoso. Vai tudo ser maravilhoso. E a gente, cara, enquanto igreja do Deus vivo, deve sempre carregar o nome de Jesus mundo afora. Ele é o que há de mais valioso e ele deve ser compartilhado. Se liga nisso aqui, cara. Olha só que interessante. Se Pedro de fato tivesse prata e ouro, muita prata e muito ouro, você acha que se ele não desse para o mendigo ali muita prata e muito ouro, não ia ajudar o cara? Pô, de certa forma ia ajudar o cara, que de repente não precisa mendigar nos outros dias, de repente ele já fica melhor de vida e tal. Mas, cara, o nome de Jesus ainda assim era superior. Ainda assim era mais importante. Só aquilo podia curar, só aquilo podia restaurar aquela alma, só aquilo podia mudar o status dele de maldito para abençoado, só aquilo poderia fazer ele voltar ao templo de novo e chegar à presença de Deus. Só o nome de Jesus tem esse poder. O que eu estou querendo falar para vocês, já fazendo uma aplica-lição, é que você pode ser muito gente boa. A gente pode fazer várias ações sociais, beleza? Isso vai ser maravilhoso. Você pode ser um excelente amigo. Tipo assim, sua amiga, seu amigo estão bolados na night porque o namoradinho ou a namoradinha não responderam, sei lá o quê. Aí terminou, aí viu a pessoa postando story com o outro. Tá triste. E aí você é aquele bom amigo que vai lá no WhatsApp e fala, não, como é que você está? Tudo bem? Aí você está lá e a pessoa chora no seu ombro, você consola. E aí você, cara, aquela pessoa boa mesmo, um bom amigo. Isso tudo é legal, ótimo, que você seja um bom amigo. Mas se você não carregar o nome de Jesus, não vai servir para muita coisa. Sério mesmo, cara. Não vai servir. Nesses momentos, você tem que compartilhar o evangelho. Fala assim, cara, você está mal. Pô, o meu Jesus, o Deus que eu sirvo, ele é o meu consolador, eu estou com ele 24 horas por dia. Sempre que eu estou mal, eu me coloco diante dele, ele me restaura, ele me traz alegria. É para a gente enfiar o nome de Jesus nas paradas. Se a gente for fazer uma ação social, que fique claro, é por Jesus, é de Jesus. Pedro cura em nome de Jesus, o Nazareno. Claramente era em nome de Jesus, não era em nome de Pedro. Beleza? A gente tem que compartilhar o nome de Jesus. É para a gente ser usado nessa parada mesmo, entendeu? Tem alguém na nossa sala, está com uma dor de cabeça, está reclamando, pô, chega lá, cara, se Deus te direcionar para isso, você pode pedir, falar, cara, eu quero orar pela sua dor de cabeça, e orar. E você compartilha o nome de Jesus, e você usa o poder do nome de Jesus, que está vivo. Amém? A aplicação final, que vai ser a aplicação 2, Janaína, que não é Janaína. É Janaína, de fato. A aplicação 2. Use o poder do Espírito Santo para pegar a todos, inclusive aos impossíveis. Beleza? Para finalizar, o Espírito Santo de fato veio sobre nós, em Atos 2. A gente que crê pode receber o Espírito Santo. E a gente pode ser testemunha de Jesus, poxa, orando para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam restauradas. Paulo vai falar para a igreja de Coríntios uma parada assim, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então é assim, ó. Posso resumir para vocês? O que é testemunhar? Alguém sabe o que é testemunhar? Pô, se por um acaso Tiago assassina Pedrinho aqui na minha frente. Pô, é uma coisa plausível, porque Tiago tem uma rixa antiga com esse moleque. Tá? Aí, pô,
eu sou testemunha do assassinato. Eu vou falar, aí, Tiago matou Pedrinho, tá? Estão ligados? Assassino. A gente tem que fazer a mesma parada com Jesus. Você testemunha isso. Cara, Jesus morreu pelos meus pecados. Eu fui na igreja, de alguma forma eu vi que Jesus era Deus, li na palavra. Tudo isso faz sentido para a minha vida. Ele perdoou os meus pecados. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Jesus está vivo, irmão. Eu vi, Jesus está vivo. Testemunhar é isso. É falar o que Deus fez com você e aí apontar, cara, Deus é isso. Beleza? Mas a gente também deve testemunhar com ousadia, carregando o nome de Jesus. Esse nosso testemunho pode seguir de orações mesmo, de cura, pode seguir de intercessão. Então a gente não tem que se restringir a isso. Beleza? E a quem que a gente tem que testemunhar? A qualquer um. Pô, se Deus restaura qualquer vida, a gente tem que pregar para quem? Para qualquer vida, pô. Dane-se, qualquer vida. Até os impossíveis, como um aleijado, ou, no caso, o aleijado era impossível no recorte de cura, né? Mas, pô, eu tinha essa parada, tá? Para você ver como é que meu coração é ruim. Tinha umas pessoas na minha escola que eu considerava meio que os erradinhos. Não no sentido de, tipo assim, ele fazia besteira. Não é porque ele era mais esquisitinho, eu achava que, pô, a pessoa não era maneira. E aí eu tinha isso, cara, pessoa errada, tá ligado? Não sei se essa expressão ainda existe. Cara, que pecado ridículo do meu coração. Ridículo, ridículo mesmo. Cara, eu tenho que amar os errados. Eu tenho que amar os que são impossíveis também, entendeu? E pregar para essas pessoas. A nossa missão é essa. A gente não tem que fazer diferenciação entre as pessoas. A gente tem que liberar o poder do Evangelho e crer que Deus restaura qualquer vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Meu Senhor, muito obrigado, porque o Senhor restaura qualquer vida, Senhor. Do quebrado e do perdido, do escravo e do órfão, do famoso ao esquecido, do rico ao carente. O Senhor restaura qualquer vida e traz a liberdade para qualquer um, para sempre, Senhor. Isso é amor. Muito obrigado, Deus, porque você restaurou a minha vida, o pior dos pecadores, Senhor, o mais errado, Senhor. Eu sei, Senhor, o que há no meu coração, eu sei de todos os meus erros. E muito obrigado, Senhor, porque no meio da minha multidão de pecados, o Senhor demonstra o teu amor e cura a minha vida. Eu oro para que o Senhor demonstre seu amor por mais pessoas essa noite, que as pessoas que se sentem deslocadas, Senhor, de alguma forma, possam parar de olhar tanto para si e olhar para o Senhor e possam ver a tua restauração, a tua salvação, o teu amor. Jesus, que a gente te louve com todo o nosso coração nesse momento. O aleijado foi curado, imediatamente ele saiu pulando e louvando o Senhor. Obrigado porque o Senhor curou a nossa vida, Senhor, e o que a gente mais quer fazer é te louvar com toda a nossa alegria. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.